Olá, tudo bem com vocês aí do outro lado? Tudo bom, Emerson? Tudo bom, Anderson? Bom estar com você de novo, meu amigo. Beleza, da mesma forma, meu amigo. Gente, nós vamos hoje, sem mais delongas aqui, já começar direto a continuidade aqui do tema agenda, né, que faz parte do macro tema planejamento. A gente sabe, como já falamos, que o planejamento é algo muito extenso e nós vamos tratar o planejamento aqui por etapas. Então, é importante que você procure ali encontrar uma sequência, né, assistir em sequência, para ficar mais simples de você entender, porque há coisas que precedem um bom planejamento. E nós estamos tratando aqui pontualmente de cada um desses temas. Hoje, vou deixar vocês aí na aula com o Emerson, falando sobre tem uma agenda. E agora? Nós falamos sobre agenda na aula anterior, mas o que eu faço a partir do momento que eu sei montar a minha agenda? Como é que eu dou prosseguimento para transformar isso em prática, em execução, com a conquista aí de resultados efetivos? Emerson, meu irmão, vou deixar com você aí, então. Obrigado, Anderson. Gente, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, compartilhe, favorite, nos acompanhe nas redes sociais. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente está produzindo aqui será de grande valor para a sua vida, para os seus negócios, para os seus relacionamentos, viu? Falo isso porque o Anderson e eu, nós praticamos isso nas nossas vidas, estamos ainda em evolução em algumas áreas, mas nas áreas que a gente conseguiu aplicar com eficácia, tudo que a gente está ensinando aqui, a gente tem tido um grande crescimento. Não é isso, Anderson? Perfeito, sem dúvida, sem dúvida. Gente, vamos Não deixa, Emerson, só um detalhe aqui, não deixa de compartilhar, principalmente para aquela pessoa que você gosta tanto, que você ama tanto e acredita que esse conteúdo, de alguma forma, fará alguma diferença para essa pessoa. Vamos lá, então. Isso aí, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Perfeito. Vamos lá, gente. Tem uma agenda. E agora? O que eu faço a partir do momento que eu já tenho uma agenda criada? O Anderson, na última aula, né? Se você procurar aí, você vai ver que o Anderson deu uma aula sobre agenda e ele mostrou como é que você cria a sua agenda, ele mostrou como ele cria a agenda dele, deu uma dica ali de como é que você faz isso através de uma ferramenta do Google, que é o Google Agenda, extremamente importante, que você pode conectar essa ferramenta no computador, pode conectar o seu telefone, seu smartphone, e você ter sempre à mão aquilo que você planejou. Pois bem, você tem uma agenda. E agora? É o suficiente, Anderson? O Anderson ensinou sobre isso, né? E você pode estar se perguntando, legal, o Anderson me ensinou, eu sei fazer uma agenda, está tudo resolvido, meus problemas estão resolvidos. Não é bem assim, tá, gente? A agenda é um passo nessa direção. A agenda te ajuda no planejamento, te ajuda a enxergar a direção para onde você quer ir. Porém, a direção não é o caminho. Você ter um mapa, saber para onde ou por onde você vai, não significa que aquele é o caminho propriamente dito. Aquilo ali é apenas um local onde você visualiza para onde você quer ir e o que você quer cumprir. Porém, quando você coloca o pé na estrada, você vai se deparar com algumas coisas. E pode ser que aquilo que você vai se deparar no seu percurso seja diferente daquilo que você tinha no seu mapa, aquilo que você tinha escrito na sua agenda. Então, depois que você faz uma agenda, é importante você ir para uma coisa que é extremamente importante, que a gente chama de ação. Você tem que começar após a agenda, com a ação de realizar aquilo que você se propôs a realizar. Não adianta nada você escrever se você não colocar a mão na massa e começar a realizar cada uma daquelas atividades. Então, tem uma agenda. E agora? Agora vem a ação de realizar. Vamos passar aqui para o próximo slide? Muito bem, gente. O que é, então, o planejamento? Planejamento sem ação é apenas uma ideia em um papel, é um sonho. E um sonho, por si só, ele não faz nada. Ele é extremamente importante, sonhar é importante, você colocar isso no papel é extremamente importante, mas por si só, não vai fazer com que você chegue às suas realizações. É muito importante que você faça esse processo, porém, você precisa da ação. A ação em executar aquilo que você colocou no papel. Eu trouxe aqui um livro do Paulo Vieira,
O Poder da Ação, um livro muito bom, eu recomendo que você leia. Se você fez o seu planejamento, se você consegue fazer o planejamento, esse é um livro que vai te ajudar na ação de realizar aquilo que você colocou no papel. Então, grave bem essa mensagem. De nada vale o planejamento sem a ação. E a recomendação que eu dou aqui nesse momento é do livro do Paulo Vieira, que ele vai te incentivar a ter ação. O Poder da Ação é o nome do livro. Procura que você vai encontrar aí facilmente pela internet ou nas livrarias. E agora, gente, eu vou te dar 6 dicas práticas para executar o seu planejamento, tá? 6 dicas práticas para execução do seu planejamento. Você colocou a sua agenda, você colocou o seu planejamento no papel, conforme a gente já falou em outros vídeos por aqui, agora você precisa tirar eles do papel e ir para ação. E o que você deve fazer? A primeira dica que eu dou é comece devagar e vá acrescentando outras tarefas, tá? Devagar aqui está separado, mas a palavra devagar é junto. Comece devagar e vá acrescentando tarefas. Como assim, Emerson? Comece devagar e acrescentando tarefas. Eu tenho uma agenda aqui para a semana inteira. O Anderson me falou que eu tenho que fazer uma agenda para a semana inteira. Então, eu tenho que executar todas as tarefas. Certo, gente? É isso mesmo. Porém, o que eu quero dizer aqui é que para que você adquira novos hábitos, para que você acrescente à sua agenda novas realizações das quais você não realizava até hoje, comece devagar. Por exemplo, se você tem uma rotina de acordar de manhã, levar os filhos para a escola, ir trabalhar, almoçar, voltar para o trabalho e à noite, de repente, voltar para sua casa, jantar e ficar assistindo televisão, essa é a sua rotina e você quer acrescentar novas rotinas, como fazer exercício, leitura, ter tempo de qualidade com a família, comece uma atitude de cada vez. Então, se, por exemplo, você quer ter tempo de desenvolvimento, você quer tempo para leitura, comece com o tempo de leitura na primeira semana. Na segunda semana, comece com uma caminhada. Na terceira semana, aumente o tempo de leitura. Na quarta semana, aumente o tempo da caminhada. Comece devagar. Não comece querendo fazer academia 6 vezes por semana durante 2 horas, querendo ler um livro por semana, querendo eliminar tudo que é açúcar, doce, tudo que te faz mal, porque isso vai ser pesado para você. Comece devagar. Comece lendo ali 2 páginas do livro, comece fazendo uma caminhada de 10 minutos, comece devagar, tá? Essa é a dica para que você possa colocar em prática aquilo que você planejou. E aí a pergunta é bem simples, gente. Às vezes você pode ouvir isso aqui e falar, não, isso é bobagem, isso é besteira. Se eu tenho que fazer, eu tenho que ter uma mudança radical. Eu não sei quantos anos você tem. Eu hoje tenho 40 anos. Todas as vezes que eu tentei fazer uma mudança radical num curto espaço de tempo, eu até consegui algumas vezes. Porém, da mesma maneira que eu consegui ter uma mudança radical, eu voltei aos antigos hábitos, às antigas práticas muito rápido. Você precisa ir fazendo devagar para que isso se torne prazeroso para você. Então, a dica é comece devagar e vá acrescentando novas tarefas à rotina. Realize uma tarefa de cada vez, tá? Isso é extremamente importante. Quando você criou ali a sua agenda, você criou horários para você realizar cada tarefa. Por isso, o primeiro conselho, comece com uma tarefa de cada vez, para que você possa ir se acostumando e depois você faça uma tarefa. Quando você concluir a primeira tarefa, você vai para a segunda, você vai para a terceira, tá? Na maioria das vezes, no nosso dia a dia, a gente está reagindo às coisas que acontecem, né? Você acorda reagindo, correndo para o trabalho, você chega no trabalho, tem um monte de e-mail, você não tem nem tempo de pensar, você já começa a responder o e-mail. Então, você está respondendo o e-mail, entra uma mensagem no WhatsApp, você para o e-mail, responde a mensagem no WhatsApp, depois, quando você volta para o e-mail, você tem que refazer o raciocínio. Então, a ideia, gente, aqui, como a gente já falou também em uma outra aula de bloco de tempos, é que você tire tempo para realizar uma tarefa e comece e termine antes de pular para a próxima tarefa. Se você tirou um tempo para responder e-mail, comece e termine, responda os seus e-mails. Se você vai ver o WhatsApp, comece e termine respondendo as suas mensagens de WhatsApp. Tire o tempo para fazer isso. Se você determinou que você vai fazer exercício, tire aquele tempo para o exercício, foque no exercício. Não fique caminhando, falando no telefone, conversando com outras pessoas, porque você precisa estar focado naquilo que você vai fazer. Se você tirou tempo para leitura,
Procure um momento em que você está livre realmente para ler, porque senão você começa a ler, vai pensar em outras coisas e a leitura não vai ser tão produtiva. Uma tarefa de cada vez é a segunda dica. Comemore as suas realizações. No final de semana, depois que você passou uma semana, poxa, a primeira semana do meu planejamento eu consegui caminhar todos os dias, de segunda a sexta, 10 minutos, consegui de segunda a sexta ler 2 páginas do livro que eu propus. Chegou no final de semana, comemore, compartilhe isso com uma pessoa que você tem liberdade para compartilhar, chame ela ali para tomar um sorvete, ou vá você mesmo e se presenteie com alguma coisa para comemorar essas realizações. São pequenas realizações, mas essas pequenas realizações, feitas de maneira constante, você vai perceber que ao longo de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, você vai fazer grandes realizações. Então, comemore as pequenas vitórias, é uma dica e é uma dica muito importante para que você possa celebrar essas vitórias que você teve no processo da ação em relação à agenda que você programou. Acrescente uma tarefa nova a cada semana. Tá? E aqui, acrescentar uma tarefa nova não é apenas algo novo, pode ser aumentar uma tarefa que você já vem realizando. Por exemplo, eu falei que você pode estar querendo adquirir mais conhecimento, desenvolvimento pessoal, e você está fazendo isso através da leitura dos livros. Você começou na primeira semana a ler 2 páginas por dia. Na segunda semana, acrescente uma única página, vai ler 3. Na terceira semana, mais uma. Você vai ler 4. E assim sucessivamente. Não estou pedindo para você aumentar isso de maneira infinita, até um momento que você se sinta confortável em adquirir aquela quantidade de informação e que é saudável também, né? Se você pensar assim, ao final de 1 ano, você vai ter acrescentado muitas tarefas à sua rotina. Se é caminhar, caminhe 10 minutos na primeira semana, aumente 2 minutos na segunda, mais 3 na terceira, e assim sucessivamente até você caminhar aí os 40 minutos ininterruptos. E você vai ver como isso vai fazer diferença na sua rotina e na sua vida. Da mesma forma que você pode acrescentar tempo ao que você já está fazendo, você pode acrescentar também novas tarefas ao que a sua agenda, né? Se você colocou lá caminhar e uma leitura, na segunda, na terceira semana você pode aumentar ali uma alimentação melhor, uma alimentação mais balanceada, com mais salada. Você pode acrescentar algo simples, que é beber mais água. A grande maioria dos brasileiros e da população mundial não toma e não se hidrata da maneira como deveria. Uma coisa simples que você vai colocar na sua rotina, que é tomar um pouco mais de água. E assim, gente, vocês estão vendo que eu estou falando de coisas simples, mas eu te garanto que começa pelo simples e depois você vai ficando mais complexos aquilo que você vai acrescentando na sua agenda. Quinto lugar, na verdade, checklist diário e semanal das tarefas que você deve cumprir. E o que é esse checklist, gente? Isso aqui também é algo fundamental. Você tem uma agenda e você precisa cumprir aquela agenda. Comece devagar, como eu falei, e todos os dias você olha para a sua agenda e coloca lá o checklist, coloca lá o checado de que você fez, de que você realizou aquela ação. Todos os dias você deve fazer isso e no final de semana você deve olhar para aquela agenda e ver quantas daquelas tarefas que você se colocou você conseguiu cumprir. O ideal é que você cumpra todas, por isso que eu digo que você deve começar devagar. Cumpriu todas? Comemore. E, gente, por incrível que pareça, tudo que você escreve e você checa, você tem a capacidade de melhorar. Essa é uma máxima que eu uso na minha vida, nas nossas empresas, nos meus relacionamentos. Tudo que a gente consegue medir, a gente consegue melhorar. Faça isso, faz o teste, cria um checklist na sua vida e você vai perceber que com o tempo você vai olhar para aquele checklist e você vai ter a possibilidade de melhorar. Faça isso de maneira por escrito, de maneira escrita, tá? E uma sexta dica, que é muito importante, tenha uma pessoa para prestar contas. Como vocês sabem, o Anderson e eu, nós somos amigos aí de longa data, e tem algumas áreas das nossas vidas que a gente utiliza um ao outro como um prestador de contas, tá? Principalmente aí na vida profissional. A gente estabelece algumas rotinas e
com o passar das semanas, às vezes a gente pergunta um ao outro, olha, como é que está aquele projeto? Como é que está aquela sua rotina? Como é que está a rotina de exercícios? Como é que está a rotina de reuniões, de treinamentos nas empresas? Então, você ter uma pessoa para prestar conta e essa pessoa tem liberdade de te pedir conta daquilo que você se comprometeu é extremamente importante, porque quando você se compromete com alguém, você passa de tirar isso apenas de você e você envolve uma outra pessoa. E isso aumenta o senso de responsabilidade de cumprir aquela tarefa. Então, procure um amigo, a esposa, esposo, namorado, namorada, pai, mãe e se compromete com aquela pessoa para que ela seja a sua pessoa para quem você deve prestar contas. Isso faz toda a diferença, tá bom? Então, são 6 dicas simples, mas que com certeza vai tirar você apenas do papel e vai começar a levar você para a ação. Comece devagar e vá acrescentando novas tarefas. Faça uma tarefa de cada vez, não fique com muitas tarefas. Comemore as suas realizações. Acrescente uma nova tarefa a cada semana. Como eu disse, pode ser uma nova tarefa, como pode ser também aumentar a tarefa que você já está fazendo. Checklist diário e semanal das tarefas cumpridas. Olhe para ver se você cumpriu tudo aquilo que você tinha proposto para ser realizado e tenha uma pessoa para que você possa prestar contas. Isso é extremamente importante e são as 6 dicas que eu tenho para dar para vocês. Depois de você ter ouvido essa aula, o que você tem que fazer? Imediatamente coloque em prática, dê o start, comece a fazer alguma coisa. Não sei que hora você está vendo isso, mas se você está vendo isso a qualquer hora do dia ou da noite, crie agora mesmo a sua agenda e amanhã ou hoje mesmo comece a realizar essas ações com essas dicas que eu dei. Tá bom? Era essa aula que eu tinha, era essas dicas que eu tinha para você hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado e coloquem em prática. É isso aí, Anderson. Gente, parece que nós estamos dizendo aqui o óbvio, né? Parece que o que a gente está falando aqui é muito óbvio. Sabe qual é o problema? É que as pessoas ficam procurando soluções muito complexas para os seus problemas. As pessoas acreditam que a solução para uma mudança na vida, para uma mudança de patamar, para quebra de paradigmas, está em coisas muito complexas, muito difíceis, em cálculos que só a NASA consegue realizar, e que você olha para aquelas pessoas de sucesso, parece que elas estão a léguas, milhas e milhas e milhas de distância, e você não vai conseguir nunca alcançar aquilo ali, porque parece algo intangível para você. Mas você está vendo aqui com o que a gente está entregando de material, com o que a gente está entregando aqui através dessas aulas, através do conteúdo que a gente tem produzido aqui nas redes, que a mudança, ela está muitas vezes naquilo que está passando na tua cara aí, a todo momento. Só falta te dar um tapa, um murro às vezes, porque muitas vezes é disso que a gente precisa, de um tapa, de um murro, de uma surra, algo mais bruto para dizer assim, olha para isso aqui, é isso que está passando na tua cara todos os dias e você não consegue enxergar, achando que a solução para os teus problemas está em algo muito complexo, muito difícil. A gente conseguiu ver aqui nessa aula do Emerson sobre como começar, sobre o start, né? Como tirar do papel, tirar o plano, o teu plano do campo das ideias e transformar isso em algo prático, como um passo a passo aqui que é óbvio, está na nossa cara aqui o tempo inteiro. Você se começar a praticar o que o Emerson acabou de falar aqui para você, eu garanto que praticando isso numa rotina regular, em muito pouco tempo, quem sabe em questão de semanas, você já começa a ter resultados completamente diferentes na sua vida. É questão só de dar atenção àquilo que está batendo na tua cara o tempo inteiro, que talvez você precise pegar e tratar isso com mais seriedade, com mais respeito até. E é respeito por quê? Respeito por você. Respeito pela pessoa que você é, pela pessoa que você quer se tornar. Olha para o que você tem hoje e olha para você e diz, eu sou digno de merecer o que eu tenho hoje? Eu quero mais. Será que eu posso ter mais? Será que sou digno de merecer mais? Comece a entregar mais. Comece a tratar as coisas com mais seriedade. Comece a assumir um compromisso com você, em primeiro lugar, para que tudo comece a fazer, tudo que a gente está falando aqui, comece a fazer sentido para a sua vida, tá bom? Show, Emerson. Muito boa aula aí e a gente se vê na nossa próxima aula. Não deixa de curtir, compartilhar e nos seguir nas nossas redes sociais, tá bom? Aqui, o nosso objetivo não é entregar conteúdo motivacional.
aqui é porrada na cara. Você está buscando conteúdo emocional, motivacional, autoajuda, palavras bonitas, você está no lugar errado. O nosso objetivo aqui é te ajudar a mudar, a transformar a sua vida. Então, muitas vezes as palavras precisam ser um pouco mais duras do que aquilo que você está acostumado. Se você está recebendo palavras doces, gente passando a mão na tua cabeça, é sinal de que o que você está fazendo, o que você está recebendo, não está promovendo mudanças. Porque se você chegou aqui, você está buscando mudanças. E às vezes precisa ser um pouco diferente do que você tem recebido até agora, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, Emerson. Até mais. Um abraço, Anderson. Um abraço.